Olá pessoal, agora trataremos de uma questão que envolve os conceitos de regra de 3 composta. Nós vamos resolver essa questão de duas formas. Uma, pelo processo de memorização e uma técnica bastante difundida no ensino fundamental, que é aquela técnica que usa as setinhas e compara as grandezas. E dois, usando um pouquinho melhor os conceitos de grandezas proporcionais. Bom, a questão trata do seguinte: uma equipe de 12 agricultores leva 4 horas para fazer a manutenção de 800 metros quadrados de terra. O tempo necessário para que 6 agricultores com a mesma capacidade de trabalho façam a manutenção de 600 metros quadrados de terra. Bom, inicialmente devemos, de novo, destacar as grandezas. Eu sempre recomendo que a gente destaque as grandezas sem colocar os valores. O que são as grandezas aqui? São os agricultores, que são na verdade os trabalhadores. Então, são os agricultores. Segundo, o tempo é uma grandeza, que é o tempo que eles demoram trabalhando. Nesse caso, está medido em horas. Tempo, nesse caso, em horas. E o serviço, que nesse caso está medido em áreas, ou seja, quanto que eles estão fazendo de área. Podemos comparar inicialmente, pessoal, apenas as grandezas. Isso facilita, porque tem gente que confunde quando coloca os números. A pergunta se refere, na verdade, a quanto tempo, ou seja, a grandeza tempo é a grandeza a ser encontrada. Então eu começo com ela. É ela que eu devo comparar com as demais. Eu vou colocar aqui uma setinha para cima do tempo, no esquema das setinhas, e eu devo comparar todas essas grandezas com a grandeza tempo. Então eu vou pensar na grandeza agricultor e tempo. Quanto mais agricultores, quanto mais trabalhadores, mais ou menos tempo eu demoro para realizar determinado serviço. Ora, quanto mais gente trabalhando, menos tempo eu demoro, porque mais rápido eu vou conseguir fazer esse serviço. Logo, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. E aí eu vou colocar aqui uma setinha para baixo para indicar exatamente isso, que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Agora eu vou comparar a grandeza tempo e serviço. Ora, supondo a outra constante. Então, esquecendo aqui o número de agricultores, imaginando que é o mesmo número de agricultores, quanto mais tempo eu ficar trabalhando, mais serviço eu irei fazer. Ou seja, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Também poderia pensar assim: quanto mais serviço tem para fazer, mais tempo eu vou demorar para fazer esse serviço. Então, essa primeira comparação das grandezas, é bom que a gente faça sem usar os valores, porque os valores tendem a confundir. Ok? Bom, então vamos agora para os valores. Deixa eu mudar aqui a corzinha do pincel. Uma equipe de 12 agricultores. Vou botar aqui. Então, na verdade, 12 agricultores. Uma equipe de 12 agricultores demorou 4 horas para fazer o serviço de 800 metros quadrados. Então, pergunta se o tempo necessário, x, para que 6 agricultores, agora metade dos agricultores, ok, façam 600 metros quadrados de terra de serviço. Bom, utilizando o procedimento das setinhas, é só seguir a ordem. Você começa sempre pela grandeza que tem a incógnita, que foi aquela que você desmembrou com as demais. Então, seguindo a posição da setinha, de baixo para cima, x sobre 4 é igual ao produto das outras duas. O que nós estamos usando aqui é a seguinte ideia: se uma grandeza é proporcional a uma e essa grandeza também é proporcional a outra, então ela será proporcional ao produto dessas. Por isso que você escolheu comparar por essa. Bom, então x sobre 4
é inversamente proporcional aos agricultores, ou seja, x está para 4 da mesma forma que 12 está para 6, vezes o produto de seguindo da ordem da setinha de 600 para 800. Ok. Então, resolvendo esse problema, nós podemos cancelar aqui esse zero com os dois zeros aqui de baixo, cancelar aqui esse 6 com esse 6, e na verdade nós podemos ainda simplificar esse 4 com esse 8, que dá 2, e 12 dividido para 2, o resultado de 6, ou seja, 6 horas seriam necessárias para executar, para que os 6 agricultores executassem este serviço. Bom, agora como que seria resolver esse exercício sem usar esses processos de memorização de setinhas, essas regrinhas, né? Essas dicas que nós colocamos que ajudam muito, principalmente nessas questões de concurso. Seria usar a seguinte ideia. Ora, nós comparamos tudo com a grandeza tempo. Então, na verdade, o que nós concluímos? Que a grandeza tempo, no caso, vamos pensar só nessa linha aqui agora. Só nessa linha. Essa grandeza tempo, x, ela é o quê? Inversamente proporcional. Ela é inversamente proporcional à grandeza trabalhadores, ou seja, ela é uma constante k vezes o inverso dos trabalhadores. Por outro lado, ela é diretamente proporcional ao serviço, à área. Então eu multiplico pelo número 60, porque neste caso ela é inversamente proporcional a 6, mas é diretamente proporcional a 60. Ou seja, a grandeza x, na verdade, é igual a 60 dividido para 6, 10, é igual a 10k. A pergunta que se faz é quem é esse k, ou seja, qual é a constante de proporcionalidade. Mas isso pode ser encontrado utilizando as informações da primeira linha. Quando você vem para a primeira linha, você pode pensar o seguinte: a grandeza 4, que é o tempo em horas, é essa constante de proporcionalidade vezes o inverso de 12, porque elas são grandezas inversamente proporcionais, vezes o valor de 800, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. E nesse caso é possível, então, achar o valor de k. Ou seja, nós chegamos à conclusão que 12 vezes 4, 48 é igual a 800k. Portanto, o valor dessa constante k é igual a 48 dividido para 800. Voltando então ao valor de x, x é igual a 10 vezes k, ou seja, x é igual a 10 vezes 48 sobre 800. Portanto, x não é o valor que eu queria encontrar. Tem que voltar esse vídeo. Deu errado. O que eu fiz errado, porra. Aqui. 60 por 6 é 10. X é igual a 1 sobre 6 vezes. Não é 60. 600. Então aqui é 600. Ok. Tem que botar tudo para não ficar um vídeo errado. Bom, volta tudo.
Só que eu... Bom, então vamos verificar agora como resolver este mesmo problema sem utilizar esse processo meio que decoreba, né, que não justifica de fato como as variáveis estão se relacionando. Ou seja, vamos utilizar a parte conceitual. O que nós sabemos é que a grandeza tempo ela é inversamente proporcional ao número de trabalhadores e diretamente proporcional ao serviço que eu tenho para fazer. Então, se a gente vem aqui e considera apenas essa parte da segunda linha, nós podemos pensar o seguinte: a grandeza tempo x ela é inversamente proporcional a 6, ou seja, 1 sobre 6, e diretamente proporcional a 600. Então, eu multiplico as duas grandezas, porque se uma grandeza é proporcional a 1 e proporcional a outra, ela é proporcional ao produto delas. Mas existe aqui uma constante de proporcionalidade entre essas grandezas, que eu vou chamar de K. Nesse caso, então, 600 dividido para 6 dá o valor de 100. Nós podemos, então, concluir que x é igual a 100K. Qual é o nosso primeiro problema? Que nós não sabemos quanto que é o valor desse K. Bom, por outro lado, podemos usar agora o que está representado, o que está esquematizado na primeira parte aqui, ó. Os valores da primeira linha. E fazer a mesma coisa com eles, porque também é verdade, só mudou os valores, mas as grandezas têm a mesma relação. Ou seja, 4 é o tempo que segue a mesma constante de proporcionalidade, inversamente proporcional ao número de trabalhadores, então neste caso a 1 sobre 12, e diretamente proporcional ao serviço, que neste caso é de 800. Portanto, podemos concluir neste caso que 12 vezes 4, 48, é igual a 800K. Logo, o valor de K, ou seja, a constante de proporcionalidade, é 48 dividido para 800. Bom, só que o que nós queremos, na verdade, é encontrar o valor x, que é o tempo que esses trabalhadores demorariam para fazer esse serviço. Mas x é 100K, ou seja, x nesse caso é 100 vezes 48 sobre 800, implicando então 48 vezes 100, 4.800, ou eu posso simplesmente chegar aqui, cancelar esses dois zeros, ficaria mais fácil. 48 dividido para 8 nos dá um valor de 6 horas, que era a mesma resposta obtida anteriormente. Ok? Então, para um processo agora mais justificado matematicamente, também poderíamos estar resolvendo essa regrinha de 3. Mas sempre cabe observar a relação entre as grandezas. Então, valeu, espero que vocês tenham